Mudamos o cenário de novo, acabou ficando bem mais comprido do que eu imaginava no começo, mas eu quero só fazer um vídeo curto agora para encerrar essa primeira parte, né, que é então sobre o que é filosofia, chegando naquela parte que eu prometi para vocês, né, que é a gente investigar um pouco qual é o método da filosofia, e obviamente aqui eu vou ser mais sucinto porque o método da filosofia ele é melhor descoberto praticando a filosofia, lendo autores, interpretando textos, buscando desenvolver as habilidades de escrever um texto, escrever uma resposta pessoal para filosófico e assim por diante. Mas preliminarmente a gente pode apresentar alguns elementos para entender como é que a filosofia faz, alguns pressupostos também para se fazer filosofia, tá? Então, lembrando o que eu disse, né? A gente já viu a primeira parte da nossa definição, a filosofia, a disciplina que investiga através do discurso argumentativo, reflexivo e crítico, as perguntas, os problemas que não podem ser respondidos nem pelas ciências empíricas, nem pelas práticas humanas. A partir do momento que a gente tem essa definição, resta explicar, resta explorar então os elementos da segunda parte, que tem a ver com o aspecto reflexivo, crítico e argumentativo da filosofia. Mais uma vez, a argumentação, ou aqui é um argumento, vai vir daqui a pouquinho. Vamos nos concentrar agora no aspecto crítico e reflexivo. E eu vou ser bem breve, só para a gente fechar isso que eu havia começado a falar. O que significa dizer que a filosofia é reflexiva? Significa dizer que, diferentemente de todas as outras áreas do conhecimento, que são, digamos assim, naturalmente aplicadas e se desenvolvem, né, com um certo processo natural, né, que exclui esse tipo de perguntas, a filosofia ela é reflexiva. O que significa dizer que a filosofia é reflexiva? Significa dizer que a filosofia reflete sobre si mesma, reflete sobre seus métodos, sua natureza e assim por diante. Refletir, um reflexo, é aquilo que a gente vê quando se olha no espelho de manhã para tirar a remela e escovar os dentes, né? Então, dizer que a filosofia é reflexiva justamente tenta trazer essa imagem. A filosofia é das áreas do conhecimento humano aquela que tem, mais do que as outras, a particularidade de olhar para si mesmo e investigar qual é o seu alcance, qual é a sua natureza, qual é o seu limite. Por isso, em filosofia, a gente se preocupa muito com o método filosófico. Em filosofia, a gente se preocupa muito com investigar o tipo de conhecimento que é produzido em filosofia. A gente se preocupa em investigar a razão, a racionalidade, a lógica, para podermos responder corretamente as perguntas e saber qual é o alcance dessas ferramentas de que a gente dispõe em filosofia. Então, dizer que a filosofia é reflexiva é dizer que ela faz esse movimento de olhar para si mesma que as outras ciências em geral não fazem. Se vocês vão procurar um engenheiro, ele não vai se perguntar o que é a matéria, o que é o espaço, o que é uma força e assim por diante. Ele vai construir uma ponte para não cair. Se você vai investigar um economista para saber se um aumento de uma variável tal traz um aumento, por exemplo, na inflação, ele não vai começar a te falar o que é a moeda. Isso é o primeiro capítulo de algum livro de introdução, eles se livram disso e depois vão para a parte concreta, né? O que é a moeda, o que é a troca, o que é a economia, o que são os seres humanos, o homem econômico e tal. Bom, quando faz isso, faz filosofia, né? Mas, em geral, as ciências e as práticas humanas não se colocam essas perguntas. A filosofia, ela tem essa natureza de ser reflexiva. Toda filosofia é, no fundo, sempre uma metafilosofia, isto é, uma filosofia que reflete sobre si mesma. Mesmo as áreas mais aplicadas, elas estão aderindo, mesmo que subrepticiamente, implicitamente, a uma certa concepção do que é a filosofia, do que é a prática filosófica. Tá? Outro aspecto aqui da filosofia que a gente ficou de ver é que a filosofia ela é crítica. O que significa dizer que a filosofia é crítica? Tá? Não tem a ver com pensamento crítico no sentido... Bom, como eu estava dizendo, então, a filosofia ela não é crítica no sentido de pensamento crítico, que é mal compreendido nas escolas e basicamente é uma crítica de um certo tipo de política, de um certo modo de política que incorpora certos valores que não são questionados, enfim. Também não tem a ver com crítica no sentido de você ser chato e dizer que alguma coisa é ruim e assim por diante, embora as pessoas confundam ou adotem essa compreensão, né? A filosofia é crítica no sentido de que ela justamente examina tudo. Do mesmo jeito que ela é reflexiva e examina a si mesma, ela é crítica porque ela examina
todos os objetos, todos os domínios do conhecimento humano. E examina esses objetos, esses domínios do conhecimento humano em um sentido radical. A crítica da filosofia é crítica radical, não no sentido de ser radicalmente, politicamente radical ou qualquer coisa assim, mas no sentido etimológico, de ir à raiz das coisas, de ir até o pressuposto, o último de todas as coisas. O que é que isso significa concretamente? Significa, então, que essa crítica é uma crítica não de conteúdos, não do que é dito, mas de pressupostos, dos pressupostos daquilo que é dito, né? Não uma crítica de uma afirmação particular, mas uma crítica daquilo que permite, que torna possível aquele tipo de afirmação. Né? Quando alguém diz, por exemplo, que uma obra de arte é bela, a crítica da filosofia não vai simplesmente se dirigir a se aquele juízo particular sobre um quadro, por exemplo, particular está certo ou errado, mas vai se dirigir, por exemplo, a saber investigar em que condições a gente pode falar sobre a beleza. Bom, além disso, outro sentido em que a filosofia é radicalmente crítica, e já que ela é uma crítica de pressupostos, é que ela não pode pressupor nada. Nenhum dado, nenhum fato, nenhum valor, nenhuma proposição pode ser admitida na filosofia sem investigação prévia. Então, portanto, se a gente vai investigar, sei lá, a justiça, a gente não pode pressupor que haja já uma definição dada de justiça. A gente tem que buscar essa definição. Se a gente vai investigar a natureza, a existência de Deus, a gente não pode simplesmente pressupor que Deus existe, porque eu tenho uma convicção pessoal disso, por exemplo, e dar isso como resposta. A gente vai querer saber justamente, bom, o que significa o conceito de Deus? O que significa, ou quais são as condições pelas quais eu posso chegar a conhecer esse ser? E assim por diante. O ponto é que nada é sagrado. Nada está fora do alcance da crítica filosófica. Nada está além do alcance da crítica filosófica. Crenças religiosas, morais, estéticas, todas elas, do ponto de vista da filosofia, têm exatamente o mesmo valor antes do exame crítico. Antes desse exame que é radicalmente crítico que a filosofia propõe. Então, vejam só. O que significa dizer que a filosofia é reflexiva e dizer que a filosofia é crítica? Significa dizer que, então, o tempo todo ela investiga quais são os métodos que ela dispõe e se ela tem pretensões legítimas de conhecimento, coisa que as outras ciências não fazem. E significa dizer também que ela estende esse exame, que ela estende essa investigação à totalidade do universo, à totalidade, né, da existência. Tudo é, sob certo aspecto, objeto da filosofia e tudo pode ser investigado radicalmente em seus pressupostos na filosofia. Tá certo? Bom, com isso aqui a gente encerra a primeira parte da aula. Tá? Qual vai ser o próximo elemento, o próximo aspecto que a gente tem que trabalhar para fechar essa definição, fechar essa introdução? A gente vai trabalhar justamente o conceito de argumento. Diz que a filosofia é argumentativa, ela é reflexiva e ela é crítica. Falta agora a gente investigar o que é um argumento, ou seja, falta a gente entrar propriamente no domínio da lógica, no domínio dessa nossa disciplina. Tá ok, gente? Foi meio complicado gravar essas aulas, ficou em 3 pedaços diferentes, tá? Se eu soubesse editar, eu juntava os 3, tá? Mas vamos nessa, espero ter dado para entender. As perguntas vocês me mandam lá pelo Moodle, acompanhem, né, isso aí pelos slides que eu passei. Se quiserem bibliografia, se quiserem artigos, eu também apresento e envio isso para vocês, tá ok? Obrigado. Vamos nos despedir junto com o sol que também está indo embora, né? Até a próxima aulinha, gente.